Até que ponto alguém ligado à política pode ser indicado para a presidência, por exemplo, para a diretoria de uma estatal? O assunto está no STF e é sobre isso que a Mônica vai falar agora. Bom dia para você, Mônica. O Lewandowski votou que sim, né? Que a ligação política não é um impedimento. O que temos de novo? O Megali, a gente sabe que você não precisa ter cargo em partido nem fazer campanha para ser político ou ligado a político, né? Mas essa regra apareceu no governo Michel Temer, depois do escândalo da Lava Jato, como uma resposta à sociedade. Não, vamos blindar as estatais, não indica mais político nenhum para as estatais. A gente viu no governo de Jair Bolsonaro como você tinha pessoas alinhadas com ele em estatais, não precisavam ser ex-dirigentes partidários necessariamente, nem ter participado da campanha dele. Mas, enfim, a regra existe, está em pé, e essas restrições e vetos para que políticos que comandam as estatais brasileiras cumpram uma quarentena, né, de até 3 anos, longe dos seus cargos para poder ocupar o comando de alguma estatal, ela virou um foco de uma disputa nos bastidores do Supremo Tribunal Federal agora. O que aconteceu? O PCdoB entrou com uma ação logo no início do governo Lula, contestando essa regra, e o ministro Ricardo Lewandowski foi sorteado como relator. O ministro levou a questão para o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, quando os ministros votam por internet, à distância, né, no virtual. Ele votou afastando a necessidade de quarentena de 3 anos, né, para que um dirigente partidário ou uma liderança que participou de campanha possa comandar uma estatal. Os outros 10 ministros precisavam votar ainda. O prazo era até hoje, né? O prazo para votação no plenário virtual é de 7 dias. Agora, o que aconteceu, Megali? O ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, pediu vista no sábado passado, pediu mais tempo para pensar na questão. Quando ele pede vista, ele suspende toda a discussão e impede os outros ministros de votarem. O relógio correndo, Megali, porque as nomeações todas em estatais, elas têm que ser feitas até o dia 31 de março. Outra regra, a lei das estatais, diz que até o dia 31 de março seus diretores têm que estar indicados, porque tem que passar em conselhos, tem que passar por um pente fino, essas nomeações, tem toda uma regra. Então, até o dia 31, todo mundo tinha que estar nomeado. Então, olha a confusão, Megali. Você tem uma regra, né? Em tese, o governo Lula não pode nomear nenhum político para as estatais, político que exerceu cargo, que participou de campanha. Essa regra é contestada, mas tem até o dia 31 para votar. E o Supremo não consegue votar até o dia 31. Começa a confusão. Como é que vai fazer, então? Bom, diante dessa demora do André Mendonça, o PCdoB pediu uma liminar, né? E o Lewandowski deu uma liminar. Falou, enquanto a gente não julga, cai a regra da quarentena, pode nomear, né, até que a gente termine a votação. Aí, Megali, nessa madrugada, o André Mendonça deu o troco. Ele devolveu esse processo, mandou essa ação para o plenário presencial. Ou seja, acaba a votação no plenário virtual, não tem mais esse prazo, vai para o plenário presencial, não tem prazo mais para votar, dia 31 vai chegar e vai ficar esse vácuo. O que está valendo, afinal, né? E aí, das duas, uma, ou o Supremo vota isso rapidinho, até o dia 31 de março no plenário, né, ou vai ficar o vácuo. A liminar segue valendo, mas as nomeações vão estar penduradas em uma liminar, que é uma situação super frágil, né, Megali? Você imagina você aí apresentando o programa, o nosso programa aqui, liminarmente, sem ter certeza se você vai continuar, né? Então, as pessoas, quando são indicadas para dirigir uma estatal, muitas vezes tem que mudar de cidade, tem que providenciar uma mudança. Isso é uma série de coisas e vai ficar tudo pendurado nessa liminar, porque recomeça do zero esse prazo agora, Megali. Então, essa discussão de político em estatais rendendo, né, Megali? Mônica, rendendo no Supremo. Eu só não entendi o finalzinho aí. O Mendonça mandou de volta para o plenário. Por que não se realiza a votação presencial, então? Ainda tem 13 dias, 14 dias até o dia 31? Foi o que eu falei. Ou o Supremo rapidamente coloca esse processo para votar no plenário virtual, ou vai ficar pendurado numa liminar. Megali. Só que quando você vai para o plenário virtual, tem uma fila de processos maior, então demora mais para botar o processo no plenário. Claro que a ministra Rosa Weber pode furar a fila, vamos dizer, desse processo, botar logo esse processo no plenário presencial. Agora, veja bem, se você tinha o plenário virtual para votar, e já podia votar todo mundo até hoje, claro que todos os ministros já sabem como vão votar, né, Megali?
Ali ninguém começou ontem, né? Todo mundo já sabe o que é o assunto, todo mundo já sabe, já tem uma opinião. Então, se ele não tivesse levado para o plenário presencial, seguia no virtual, todo mundo votava hoje, acabava e resolvia essa questão. Pode ou não pode? Agora, a questão fica no vácuo, né? E segue a novela, que parece uma coisa meio crucial ali, né? Primeiro, do entendimento que a gente tem de como deve funcionar o Estado, e segundo, para deslanchar, né, o trabalho nessas estatais, para não ficar todo mundo pendurado com uma indicação sustentada numa liminar, né? Uhum. Agora, é claro, a gente entende isso, a importância dessa definição, mas aí, Mônica, o PCdoB entrou, né, é autor dessa ação no Supremo Tribunal Federal, questionando justamente as restrições que foram impostas por essa lei, como você disse, que foi determinada no governo Michel Temer. O PT e a base, os partidos que compõem a base, voltaram ao poder, apoiados também por eleitores de uma outra linha ideológica, né, Mônica, que não queriam a manutenção do governo Bolsonaro aí, porque não queriam que seguisse aquela mesma linha que estava sendo seguida. Ok. É uma base muito ampla. Os partidos da base do PT se queixam das condições deixadas pelo governo Bolsonaro que eles têm que lidar agora. Então, o meu questionamento é o seguinte: é o caso de perder tempo com isso mesmo agora? Não tem mais o que fazer do que discutir se pode ou não pode determinar quem vai dirigir estatal? Porque a gente sabe que isso é basicamente discussão política, de força política. Quem vai ser o indicado, quem vai ser beneficiado com essa indicação. Aí, assim, eu entendo, com todo respeito a quem compõe essa base ideológica mais à esquerda e que apoia essa ação do PCdoB, mas, sinceramente, tem uma grande parte ali dos eleitores que votaram no presidente Lula, agora para essa volta dele, e que não querem exatamente isso. Eles querem ver o país seguir para frente, andar para frente. Tem outras pautas agora que precisam ser discutidas. É o caso mesmo de a gente criar todo esse imbróglio jurídico para falar sobre isso agora? Tudo bem que tem o prazo, como a Mônica mencionou, 31 de março, seria ali o limite para a indicação dessas pessoas. As estatais precisam funcionar, com certeza. Mas eu não sei se é uma discussão meio contraproducente, né? Eu acho que ela era uma coisa que já estava resolvida, mas que resolveu se modificar justamente porque esses partidos que foram vitoriosos, e não apenas eles, né? Carla, porque o Centrão, por exemplo, que não apoiou Lula, mas apoiou Bolsonaro, também tem nomes para indicar para diversas estatais no Brasil inteiro. Então nós estamos falando aí de como é que vão ser essas regras, e existe essa urgência porque é agora que está começando esse novo governo, não só esse novo governo, né, governos no Brasil todo, que tem suas estatais também, né, todo governo estadual tem a sua estatal, que precisa dizer quem vai trabalhar comigo, precisa formar equipe, né? Então a Sheila formou a sua brilhante equipe, chega uma hora que você tem que formar equipe para trabalhar, mas não pode indicar apresentador que os ouvintes xingam, então o Megali já não pode ali estar, né? Então você tem que saber quais são as regras que você tem para poder formar o seu time. Os políticos querem indicar políticos para as estatais. Então. Aí a gente vai entrar aqui numa grande polêmica. O que é ser político, né? Desde quando um técnico que não tem cargo em partido não é um político também? A gente viu aí o presidente da Caixa Econômica Federal, né? Era alinhado ao Bolsonaro ou não era alinhado ao Bolsonaro? Era um ser político que fazia política ou não, né? Óbvio que sim. Então, quer dizer, aí a discussão dessa regra, porque você tem que formar o time e hoje você tem muita restrição para formar esse time, especialmente para os partidos que têm na sua base uma militância política e que tem políticos para indicar para esses cargos. E nós somos indicados todos os dias para o cantinho. O Caio diz o seguinte: satanizar a política é uma política, mas não é exatamente isso que a gente está fazendo. Aliás, ao contrário disso, a gente está discutindo o que é política e o que são boas políticas. Caio.